Olá, irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão acompanhando esse canal e dizer que quero agradecer também a todos que clicaram e entraram no grupo do WhatsApp. E pude perceber que houve uma movimentação muito prazerosa ali entre os irmãos já se conheciam de outros grupos. E quero agradecer a todos vocês ali pelo amor, pelo cuidado uns com os outros, ajudando a, a entender e interpretar algumas coisas. E eu tenho orado, irmãos, essa manhã, em especial, pela vida de vocês que estão ali, de todos que acompanham esse canal, para que o Senhor me ajude a ajudar os irmãos, para que esse grupo não seja só mais um grupo, mas uma forma da gente se relacionar de forma madura, saudável, para que a gente possa nos apacentar mutuamente, que a gente possa crescer nessa caminhada de fé com o Senhor, que a gente consiga transcender esse contato para além de transferência de riqueza, que isso é uma ferramenta muito útil, graças a Deus poder amar, mas que a gente consiga transformar essas ferramentas em algo que fique, um fruto que permaneça, que seja eterno para com o Senhor. E o Senhor, eu tenho orado, orei hoje pela manhã, o Senhor deu algumas direções, e eu estou orando também sobre essa questão de levar um pouco mais de entendimento daquilo que o Senhor tem revelado para os irmãos, para que não haja confusões de interpretação. Tenho orado ao Senhor para que seja até mais claro nas revelações, para que eu consiga transmitir e me dê sabedoria para transmitir tudo que o Senhor tem revelado de maneira plena a ser proveitoso, totalmente proveitoso para os irmãos, para o crescimento e edificação espiritual dos irmãos. E, além disso, quero te pedir, se você é novo nesse canal, você se inscrever. A gente está criando essa comunidade de pessoas que buscam o Senhor nesses últimos tempos, nesse Kairos, né, do tempo do fim, nesse Kairos profético, e que o Senhor tem feito nos nossos dias, no período do fim, né, de nós que cremos que estamos nos últimos tempos. E esse vídeo do Brandon é um vídeo que falou muito comigo, porque ele fala sobre muitas coisas, né, ele fala sobre os próximos anos, algumas coisas que o Senhor mostrou para ele, mas o que me chama muita atenção é da gente não viver essa vida apática, morna, de igreja, de frequentar, mas que a gente consiga construir, progredir a nossa fé para ter uma vida prática de igreja. E desse período que o Senhor estabeleceu, que haverá esse grande avivamento, para que a gente consiga completar essa obra para a qual nós fomos chamados. Bom, te agradecer por estar aqui. Clica em curtir, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo. É uma palavra poderosa para a sua vida. Espero que o Senhor te toque e te abençoe com esse conteúdo do irmão Brando. Que o Senhor te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Deus abençoe. Olá, bom dia, família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Bem, sou eu e a Diana, minha linda noiva. Estamos animados por estar aqui hoje. Eu tento envergonhá-la o quanto posso. Sabe, quando ela está sentada ao meu lado, eu digo, eu aceito. Você não sabe quantas vezes fazemos essas gravações e eu tento ser engraçado. E eu disse a ela, é fazer ela rir. Sabe, é tipo, se você não pode se divertir fazendo o que está fazendo, então por que fazer, certo? São tempos empolgantes. O que Jesus está nos dizendo? Nada vai acontecer no natural a menos que oremos primeiro no espiritual. Devemos interceder e orar pelo que está por vir. E ele falou sobre isso hoje mesmo. Eu estava dirigindo por aí e a Diana teve que ir ao mercado. E o Senhor começou a falar sobre carros, pessoas dirigindo seus carros, e o carro parecia estar em chamas quando a glória está sobre eles. Ele disse, bom, vou fazer algo muito incomum. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, o fogo estava nos prédios da última vez, quando aconteceu na rua Azusa. As pessoas viam fogo nos prédios quando Rodney Howard Browne realizou reuniões em Fort Worth, Texas. O prédio parecia estar em chamas e o corpo de bombeiros veio, mas o prédio não estava em chamas. Estava em chamas com o Espírito Santo, e eles estavam vendo no reino espiritual um prédio em chamas. E o Senhor me disse, ele disse, Brandon, o que estou prestes a fazer é que, quando as pessoas estiverem dirigindo pelas ruas, vai parecer que o carro delas está em chamas. Vou aparecer no carro delas enquanto elas intercedem, como você faz, dirigindo pela cidade, e o seu carro vai parecer que está em chamas, e as pessoas vão ficar olhando, pensando que seu carro está em chamas,
como um sinal e uma maravilha nestes últimos dias, não apenas nos prédios, mas em você, quando você andar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você está no fogo, um fogo do Espírito Santo. Eles estavam em um fogo real. Mas estou falando de um fogo real que eles veem em nós, e eles dizem: o que está acontecendo com aquele cara? Ele está em chamas. É a glória. É a glória. Senhoras e senhores, é hora de antecipar as demonstrações e manifestações da glória de Deus. Nos últimos 30, 40 anos, ou o que quer que tenha sido na sua vida, o Senhor me mostrou. Ele disse: Brandon, tem sido uma preparação com as pessoas. Nem todos vão andar nos maiores milagres sobrenaturais porque eles não estão prontos ainda. Eles tentarão tomar a glória para si. Entende? Deus usará você de uma maneira incomum se você souber desviar a glória para Ele. Se você não tomar a glória para si mesmo, o Senhor me disse: se você não tomar a glória, Brandon, eu usarei você para fazer coisas grandes e poderosas. Mas desde que você sempre desvie, como um espelho, você está desviando a glória para Ele. Você atrai para desviar. Enquanto você desviar a glória nestes últimos dias, eu usarei você poderosamente. Mas há muitas pessoas que não vão desviar. Elas tentarão tomar a glória. E ele disse: eu não compartilharei minha glória com nenhum homem. And he said, I will not share my glory with no man with what I'm about to do. O que estou prestes a fazer nestes últimos dias, ninguém jamais viu o que está para acontecer. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Escutem, senhoras e senhores, Deus está prestes a aparecer e se mostrar em sua vida de uma maneira sem precedentes, de uma maneira que você vai dizer, vai ser choque e admiração. Mas Ele não compartilhará sua glória com o que está prestes a acontecer. E se Ele puder confiar em você para desviar a glória como um general, então Ele usará você poderosamente. Se não, é como Ele me mostrou, será como uma mudança de comando no natural, como temos no exército no natural. Temos os generais, depois os tenentes-generais, e continua descendo, certo? Mas o Senhor me mostrou que é exatamente assim no reino espiritual. E aqueles que pagam o preço e estão dispostos a dizer: eu desvio. Eu desvio. Eu desvio. Pai, não sou eu. É você. Quero que todos saibam imediatamente. Quando você está em uma multidão, você vê que está em chamas pela glória. É tudo sobre Jesus. Não se trata de atrair atenção para mim. Não se trata de quão grande eu sou. É sobre quão grande Ele é. Ele é capaz de operar através deste vaso. Eu tenho esse tesouro. Eu tenho esse tesouro. Ei, senhoras e senhores, eu tenho esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja conhecida dele e não de mim. Isso é importante. O que estamos prestes a ver, quando virmos as pernas, os braços, os ouvidos e todas as coisas, os mortos sendo ressuscitados, que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja conhecida dele e não de mim. Eu diminuo, ele aumenta. Enquanto tivermos um coração de Ele está aumentando e nós estamos diminuindo, nós estamos desviando e olhando para Ele. Ele é o oleiro, eu sou o barro. Estou aqui para. Ele não compartilha sua glória com nada. Ele pode usar qualquer um. Ele pode usar qualquer um. Ele não compartilha a glória. Nunca será sobre mim, é tudo sobre Ele e nada sobre mim. Sou apenas um vaso que Ele usa nestes tempos finais. Entendem? Nós atraímos para desviar. E é muito importante. E o Senhor me mostrou hoje que, enquanto nos preparamos para ver as demonstrações e manifestações como nunca vimos antes, Ele disse: se você quer ser um general no meu exército, você não. Eu não compartilharei minha glória com ninguém. Mas enquanto vocês, pessoas, bem, olhem para Ele. Ele está em chamas. Dá para acreditar? Sabia que a irmã Diana ressuscitou 30 pessoas dos mortos? Nossa, ela é incrível, não é? Ela é uma filha do rei. Eu sou um filho do rei. Estamos apenas fazendo exatamente o que ele nos chamou para fazer, e ele pode usar qualquer um. Mantenha seus olhos em ele, esteja focado. É importante que você faça isso. Você precisa me ouvir por causa do que ele me disse que está por vir.
Sinais e maravilhas incomuns, além da compreensão de qualquer um, estão prestes a acontecer no corpo de Cristo. Demonstrações incomuns, milagres incomuns, coisas que nunca vimos antes. Se Deus apareceu com a glória no rosto de Moisés, ele disse: Brandon, vou aparecer com a glória ainda maior em você. Observe, se você aprender a desviar. Continue aprendendo. Continue morrendo para si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu morro diariamente. Keep learning, keep dying to self. That's why Paul said, I die daily. Não tomarei a glória. Quando a sombra de Pedro passava pelo lugar onde as pessoas estavam doentes, e a glória as tocava, ele nem precisava impor as mãos, a glória do Senhor tocava essas pessoas, certo? E então você vê que a sombra o tocava. Quando a sombra o tocava, é a glória. A sombra dele. Não era ele. Era apenas uma sombra. Era uma sombra. A glória estava irradiando dele tão forte e tão poderosa que até a sombra tocava. E é isso que o Senhor está me dizendo. Foi isso que meu tempo de oração foi hoje, apenas dirigindo por aí, e ele me mostrou. Ele disse: Brandon, você deve manter isso em mente o tempo todo. Você tem um tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja conhecida dele e não de você. O tesouro que você carrega. Ele disse: você não compartilha seu tesouro até que eu te diga para compartilhá-lo. Não é seu presente. É meu presente sendo distribuído através de você. O ouro e a prata são meus. O gado é meu. A unção e a glória são minhas. E como você tem um monte de tesouros, ele disse, esse tesouro sem fim, esse tesouro que você carrega em vasos de barro, é um tesouro. E o poder do Espírito Santo é um tesouro em um vaso de barro. E ele me mostrou um suprimento vasto. E ele disse, o suprimento nunca secará, Brandon. Nunca secará com nada que eu te chamei para fazer. Há um suprimento vasto. Venha ao rio. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo agora mesmo. Ele me mostrou esses tesouros e todas essas moedas, e ele disse, só porque você tem isso e opera nisso, Brandon, não significa que é para você fazer o que quiser com isso. Você é um mordomo do que eu te chamei para fazer. Escutem, você é um mordomo do dinheiro, da riqueza, da glória. É isso que quero dizer. O suprimento vasto, o tesouro em vasos de barro. Você tem esse tesouro dentro de você, senhoras e senhores, e você é um mordomo disso. O que você quer que eu faça com isso, senhor? E ele disse, você não deixa todo mundo tocar o tesouro, e você não conta para todo mundo sobre isso. Por quê? Porque é precioso. Você protege e guarda isso. E enquanto você distribui as moedas, o tesouro em vasos de barro, você distribui isso para as pessoas que ele te diz para distribuir. Isso é exatamente o que ele me pediu para fazer hoje. Jesus disse, eu não faço nada a menos que meu Pai me instrua a fazer. Mesmo que ele pensasse, bem, eu sou o Filho de Deus. Está brincando comigo? Eu posso fazer o que quiser. Está brincando comigo? Eu sou Jesus. Não, ele foi ainda mais humilde e morto para si mesmo. Eu não faço nada a menos que ouça meu Pai me dizer para fazer. Independentemente do que ele pensasse ou do que poderia ter feito. Eu só faço o que meu Pai me instrui. E foi exatamente assim que ele operou o tempo todo que esteve andando sob a glória. E é isso que devemos fazer. E temos esse tesouro em vasos de barro, moedas. É ouro lindo. São diamantes lindos. O que você faz com isso ao distribuí-lo para as pessoas? Faça apenas o que o Pai te diz para fazer. Eu tenho um tesouro e essas são as escrituras que ele me deu hoje, que a excelência do poder será conhecida dele. Eu atraio para desviar, e sempre me certifico de nunca compartilhar a glória com o Senhor. É tudo sobre ele e nada sobre mim. Faz sentido?
Você tem que manter isso em seu coração. Ele disse que aqueles que fizerem isso, eu usarei ainda mais. Eles serão classificados no exército no reino espiritual. Quem será usado? E ele disse, há muitos que não poderei confiar porque no momento da fama, no momento do destaque, quando eles começarem a ficar grandes no YouTube, grandes nas notícias, ou quem quer que seja te chamar. Ei, meu Deus, ouvimos que você ressuscitou 5 pessoas dos mortos. Bem, é claro, você não sabe quanto tempo passei jejuando e orando? Não sabe o quanto fiz? É tudo sobre Jesus. Só preciso que você saiba disso. Isso é o que ele está me instruindo hoje. E foi muito bonito. Ele estava falando sobre como será nos dias que estão por vir, bem aqui à nossa frente. Glória a Deus. Aleluia. Estou tão grato por uma esposa que ora, que buscamos ele juntos, e estou te dizendo, é muito importante orar e buscar ele junto com seu cônjuge. É por isso que você não deve se unir a um cavalo morto. Bem, vou orar e salvar essa pessoa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Não se case sendo desigualmente jungido com incrédulos. Encontre um crente verdadeiro se for se casar, ou não se case. Você precisa encontrar um crente verdadeiro para se casar. Estou te dizendo, há muitas igrejas amigáveis aos buscadores que acham, bem, temos que mudar as coisas no palco. Temos que mudar porque estamos perdendo números. Temos que nos manter relevantes. Temos que mudar nosso palco. Temos que mudar nossa embalagem porque estamos perdendo pessoas. E o Senhor me disse, ele disse, Brandon, se você estiver no meio de um campo cheio de esterco de vaca, com cocô por todo lado, e as pessoas se reunirem, se eu for levantado, atrairei todos os homens para mim. Se a glória estiver lá, não importa se você está no meio de lama até a cintura. Você vai atrair pessoas como mariposas para a luz, como essas moscas idiotas voando por aqui tentando chegar à luz que estou tentando matar. Estou te dizendo, se ele for levantado, não importa o que seja, as pessoas não são atraídas pelo quão bonito é seu palco ou quão boa é sua música. É a glória. É a glória. Eu já vi isso. E mesmo quando Reinhard Bonnke fazia seus encontros e cruzadas na África, 4 ou 5 milhões de pessoas apareciam, certo? Mas ele tinha apenas um pequeno trailer como palco com um fundo simples. Nada realmente legal. Mas a presença do Senhor estava lá. E você não precisa enfeitar nada quando a presença do Senhor está lá. Even when Reinhard Bonnke did his meetings and crusades in Africa, 4 or 5 million people show up, right? But he had just a little tractor trailer. Eles estão apenas vindo para ver alguém em chamas por Jesus. Mas muitas pessoas espiritualmente mortas tentam enfeitar tudo bem bonito, colocar um laço e achar que é a glória, mas não é. E você vai ver o que antes era vivo no corpo de Cristo, um oásis no deserto, se tornar um esgoto porque se desconectaram da videira. Eles não estão mais ligados. E isso está acontecendo cada vez mais, pelo que ouço. E você pensa, o que aconteceu? Eles eram um lugar de refrigério. Eles se desconectaram e agora tentam decorar e fazer parecer bonito porque dá trabalho estar na videira. Dá trabalho morrer para si mesmo, e eles não querem fazer isso. Eles dizem, bem, não quero fazer isso. Bem, sua carne não quer. Tudo bem dormir por aí. Tudo bem beber. Tudo bem festejar. Tudo bem fazer todas essas coisas. Não vamos te julgar. Não vamos te julgar. Sério? Vamos andar em graça e misericórdia. Estou te dizendo isso. Ou você é quente por Jesus ou frio. Se você for morno, ele te cuspirá da boca. We're going to walk in grace and mercy. I'm going to tell you this. You either be hot for Jesus or cold. If you're lukewarm, he'll spew you out of his mouth. E as pessoas que acham que podem viver um estilo de vida de compromisso e estar no arrebatamento, vocês têm outra coisa vindo aí. Muitos de vocês ficarão chocados com o que está por vir.
Um grande abalo para despertar está chegando. Você não vai viver como o mundo e ser uma noiva purificada que vai no arrebatamento. Havia 5 que tinham suas lâmpadas cheias e 5 que não tinham. Qual deles é você? Então, isso é o que tenho para você. Só quero que você fique em chamas por Jesus e saiba o que está por vir enquanto vemos todos esses sinais importantes, todas essas coisas acontecendo. Estou em êxtase que estamos bem aí. Estamos vendo o pacto, as coisas sendo faladas. Estamos vendo todas essas coisas, a novilha vermelha e tudo isso. E eu fico, nossa, pessoal, isso é tão legal. Estou animado com a conferência de oração no outono. A irmã Billy sempre faz sua conferência de oração no outono, em outubro, em Branson. E o Senhor continua me mostrando Branson para um grande avivamento. Eu continuei vendo visões de Branson hoje, e as folhas ainda estavam nas árvores. Estava lindo lá fora, e havia uma antecipação por algo incrível que está prestes a acontecer em Branson, Missouri. E então temos nossa conferência de oração em Branson, Missouri, em outubro. And there was an anticipation for something amazing about to take place at Branson, Missouri. And then we have our prayer conference at Branson, Missouri in October. We always do a Sister Billy, we go to that, and it's always such a blessing. Sempre fazemos com a irmã Billy. Vamos a isso, e é sempre uma bênção. É uma das minhas coisas favoritas para fazer em outubro. Acho que é por volta do dia 15 ou algo assim. Então, sempre incentivo as pessoas a virem e ajudarem, a fazerem parte de uma reunião de oração. Sabe, o que estamos esperando nesses últimos dias? No último ano, quando oramos, o Senhor disse que vocês atrasaram a crise financeira por um período de 4 anos, agora 3 anos. E Ele disse que vocês atrasaram coisas que estavam para acontecer. Agora vocês as atrasaram porque as orações dos justos intercedendo pela América atrasaram coisas. Estou dando a vocês uma janela de tempo. E foi isso que ele disse. E vimos as dores de parto da grande crise e todas essas coisas acontecendo, mas ele disse, quero dar a vocês uma janela. Então, oro para que nesse tempo de oração em outubro deste ano, se ainda estivermos aqui e o arrebatamento não tiver ocorrido em setembro. De qualquer forma, estou sempre esperando por setembro, durante Rosh Hashanah, para ele vir. Estou dizendo, Senhor, a festa das trombetas, todas as coisas que estão acontecendo. Então, tomamos comunhão antes de começarmos a orar. Então, a Diana e eu já tomamos comunhão. Sim. Então, se você quiser tomar comunhão, pode tomar onde está agora, mas nós tomamos antes. Então, vamos pular direto no rio e vamos dar louvor e glória a Deus agora e ver se Ele tem algo para nos mostrar. Sabe, às vezes Ele mostra, às vezes não, quando se trata dessas coisas. Às vezes é apenas sobre refrigério. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Oh, the glory of your presence, we, your people, give you reverence. Oh, Father, I thank you for the fall. I see it. Pai, eu te agradeço pelo outono. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Edebori parada, ekestos ki poroba pandere I parada bolso costa bambarete. O badidi parada barea pocondi di parada de butambo. La tomba da toba bandango de beki osho shangomere. Lango minidi, everything is going to change. Tudo vai mudar como uma mudança de paradigma no outono. No, ya o pakange apanhe. Ya maya yo ko ya mayanga she. Observe. Observe o mês de setembro. Observe o mês de setembro. É um tempo para lembrar.
Setembro será um tempo para lembrar. Ele está falando sobre balanças. Eu vejo balanças que estão se equilibrando. Vejo balanças e coisas sendo transferidas. As balanças. As balanças. Vejo essas balanças. Uma está bem lá embaixo e outra bem lá em cima. Vejo. E a balança é vermelha. A balança é vermelha como um caminhão de bombeiros. E ele disse: observe as balanças se equilibrarem e elas vão virar hoje. Há um período no reino espiritual que estivemos esperando. Há um período no reino espiritual que estivemos esperando como corpo. Você diz, por que ainda não aconteceu? Por que ainda não se manifestou? O período e a balança estão prestes a virar como uma mudança de paradigma. Observe o outono. Observe setembro. É um tempo para lembrar. Vejo. Ok, vou descrever essa visão. Sinto que devo descrever. Vejo uma porta e nessa porta há uma porta. Ok. Parece uma porta de madeira antiga, mas ao abrir essa porta e cruzar para esse período, vejo céus azuis, nuvens brancas lindas, e todas essas flores que parecem girassóis em todas essas colinas. E a grama verde e as flores lindas. And all these sunflower-looking flowers all on these hills. And there's green grass, and there's beautiful flowers, these yellow... Essas flores amarelas com caules verdes em todos esses campos, e há margaridas e girassóis e flores lindas cruzando para esses campos. E as colinas são vastas, como as colinas de o som da música quando ela está girando, colinas verdes. When she's twirling, green hills. Ndondela ikuste akumi aputakasa no bara erebone bara mokupo shikara ne motumbo elebone bone bako shenderi aparaderi yomurido. You're just crossing forth into. Você está apenas cruzando para a porta, e é o tempo. Vou te mostrar mais. Ele disse: eu esperei por esse período mais do que vocês. Eu esperei por esse período mais do que vocês. Não pule o verão para chegar ao outono. Há coisas que você culta para chegar ao outono. O início da transferência de riqueza. Lembre-se dos soners. Lembre-se dessas coisas. Você vai ver uma transferência de coisas. Você está vendo uma fundação sendo estabelecida. Ore pelo Congresso. Ore pelo juiz. Ore pelo desatar da mangueira. Porque há um nó tentando estar na mangueira. Mas, como você viu na última semana, o início do nó sendo solto. Há muito mais nisso do que os olhos podem ver. Há muito mais nisso do que os olhos podem ver. Diz um desatar da mangueira e um grande fluxo. Não é um filete, mas uma cachoeira. Um grande, como uma mangueira de bombeiro, não uma mangueirinha de jardim. Uma mangueira grande. Você vai começar a ver uma transferência. Uma transferência. Vejo as maçãs nas árvores. Vejo o amadurecimento das maçãs nas árvores.
Antes mesmo da primeira geada. Antes mesmo da primeira geada. Mas a geada acontece de forma diferente em cada área. Foi o que ele disse. Onde estou falando com você, Brandon? É disso que ele está falando. Há uma mudança. Há uma mudança. Há uma mudança. Ao ver a geada mudar, há uma mudança, há uma mudança, há uma mudança de coisas. Normalmente, onde estamos? Nossa primeira geada é no final de outubro. Por volta desse período, a mudança de outubro começa a se estabelecer. Grande mudança. Sinto a unção nos meus ouvidos. Vejo até novembro agora. Vejo até novembro, dezembro. Vejo uma nave espacial decolando. Vejo as naves espaciais decolando. Vejo várias coisas decolando. Há coisas mudando, mudando, mudando. E vejo o sol nascendo. Vejo o sol nascendo. Vejo as folhas de outono mudando. Vejo as folhas de outono mudando. E isso é apenas o começo para 2026. Vejo. Não. Eu vejo 2026. Oh, mais dores de parto. Mais dores de parto. Mais dores de parto. Vejo grandes pinheiros. Pinheiros enormes. Para uma grande mudança que está vindo em 2026. Grande mudança. Grande mudança. Grande mudança ainda está por vir. Grande mudança. 2026 será o ano em que tentarão consertar. Eles tentarão interferir. Eles tentarão bagunçar. Você tem grandes tarefas pela frente. Você tem grandes tarefas de oração pela frente. Eles tentarão descarrilar o que está acontecendo até maio. Até maio. Até maio. Vejo uma aceleração na economia mundial, com tarifas e coisas assim. Agora, estou em julho. Now I'm stuck. I'm right around July. I'm in July. Estou em julho de 2026. Não se satisfaça com o nível de riqueza que você alcançar. Don't become satisfied with the level of wealth that you get. Continue avançando. Continue. Acredite em mim para mais. Muitas pessoas vão querer acampar aqui. Muitas pessoas vão querer acampar aqui. O inimigo tentará descarrilar. O inimigo.
Yeah, but the enemy will try to derail it. The enemy will try to derail Inimigo it. tentará What will descarrilar. you do to O que stand in você the fará gap para for you? interceder? To stand Para in the gap. Do you interceder? hear? Você Standing ouviu? in the gap, standing in the Interceder. gap. Interceder. Oh, there's much work to do. There's much Há work muito to do. trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Ha tarara ya ta da no no to kushinede. Ha tarara no no to kushine. Ha to kurebe. Ha to kurebe. Babri bebro. Bandere de be amore da bati kura basandara de underara. Liku predia predambare de. O takandara la mariamore de. O pugama. Ibore da ba pakandare de apa. O ndere apoko ndere atanare de. O shiki opoko manana mange. Oh, mate apatande apatande. Marara mayamgo ya pagangongo ya bana. Oh, babande bodi baba bandambongo mananama. Everi ambaramo maranebo chi parararamo. Oh, nanamo chi tarararamo. 2028. I see 2020. I'm seeing 2028 in bold. Vejo 2028 em negrito. Vejo 2028. Oh, I see 2028. Oh, take opa. Yeah, take a boca. 2027. 2027, outono de 2027. Fall 2027. Going, bada. Yeah, oh, bada. Oh my gosh. I'm throw up. Oh, bada. Oh, 2028, 2027. Vejo ratos. Vejo ratos. Oh, the rats. The rats. I see the rats. Oh, I see the rats. Oh, Medea. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ooh. Oh. Oh, my goodness. Oh, gosh. Oh, pray. Oh, Meu pray. Deus. Ore. 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 Oh, pray. Oh, Badiapa. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, oh. Oh, Badiapako. Badebe. Badadamo. Badabatu. Pase. Opakase. Io patae, sikio patae. Oh, manae posango. Oh, da mate casando. Apor moti amo panai por moti caramate. Oh, basikoba. Oh, madabasikio porama. Yeah, madamadia casera, madamato, madamatera matora mata, Maria madamo costicus satana. Oh, dushi on the more batea portora batera batico de mo. Ooh, yabadaya. Ooh. Yeah, the maceto, the matada mora, masoko, the matada matiato. Oh, my say, oh, Jesus, oh, matakare hata, oh, hatateo punara, tatare ngoramo. I seen in a mistake, I see a snake. Vejo uma serpente. Vejo uma serpente. Uma serpente coral. Vejo vermelho, amarelo,
preto e branco. It's one of them, the mocha, like a coral snake. I see a good nota, red, yellow, and black and white mocha shata, ma e poda ma a pada ma e poda matada. And the autora ya moya. In grupa ya da opa da ya poko steke aboda bo ya pagande ya pakumarada. And you shiko da the Buddha. The Buddha Basutuna. Nena Marabatingo, Batandongo, Padadamo, Tadadamato, Kodadamo. I see our cattle again. I see our cattle and they're sick. Vejo nosso gado novamente. Vejo nosso gado, e eles estão doentes. Leos, Basira, Tora Batakanda, Basito, Manamaya, yeah, Manabatio, the Boso. Oh, Makiata, rise up, church! Rise up, church! Rise up, church! Igreja, levante-se. Igreja, levante-se. Igreja, levante-se. Yeah, mona mase patada mae paramo coco. Nana mae pokiso toda ma paramao. Beseo babu. Yeah, budi bada bo maneha. Oh, the maso tadamoya padamoya matoda made tiki or the bota congo yamungo yapayama. Yeah, payako masete. Oh. Ro Ramanamaha, Ro Namamanamaha, Eseteo, Bayoka Maya, Uva Mana, Yungo, Yapaya, Yo, Paya, Yo, Pamaya, Yo, Paranamodama, Nenesi. Nisi ho manana, mo manana ma ikonana ma amarana ma epasan, the munda gango bedibisi, and an on the oh the mati atada. I'm going backwards now, and I'm coming out of the fall of 2027. Meu Deus, estou voltando agora, saindo do outono de 2027. Outono de 2026. Fall 2026. I'm going into it. You see birthing pains, little you may say. Estou entrando nisso. Você vê pequenas dores de parto. Estou indo para 2028. Oh, parere, podarabae, pararanemo, shitoramara, motara, tana, ete, oh, tanana, ete, no toko sheshe, de bokoko, oh, takoda matakana, mate, oh, tonaramoto, tonaramatata, nene, ushikere. Oh, shikere. Oh, shikere motoko meredi. Oh, shikere motoko meredi. Oh, barebo. Yudibiapo. Yaman yamayapo yamadebo shakanara. Shikamoni mai. Opa, punge, and I'm going into 2028. I go into 2020. I can see. Oh, mamange opa. Oh, manamaye pokongo menemepa. Oh, the body paranamo hopa shango. Oh, shango banango. Ango the makashango the narango baraboki. Shekere de bo. Atatuto patatato tatanamondo. The election. I'm around it. Estou lá. Vejo a eleição. Estou ao redor dela. Estou ao redor dela. Estou ao redor dela. Vejo. Você tem muito pelo que orar. Você tem muito pelo que orar. Meu Deus. A Igreja Gloriosa precisa se levantar disso. Nós nos levantamos. Nós nos levantamos. Nós nos levantamos. Vamos. Bênçãos financeiras estão sobre você. Você deve prestar atenção.
Você deve ouvir a voz dele. Você deve ouvir a voz dele. Mote mati mati mote macho koshikura mababare ne ne mo chikara nana de boraba bora baraba modo mo kena ne moto koda batara da motoko and me kushteo ba I see an asteroid. Vejo um asteroide. Vejo um asteroide. Vejo uma rocha. Uma rocha espacial. Vejo uma rocha. Vejo uma rocha. Essa coisa é enorme. Essa coisa é enorme. Muitos terão a oportunidade de ir para casa mais cedo. No de bedia poste que te posticare oh de badia puner banan oh me bam bam bedam boko baleo paleo merande o krishna ningo bango apango ya paishe nikundi dia paradamote o te ba de dia parada de mushishengo da badia tu da barletu. Many have the opportunity to go home early. Muitos terão a oportunidade de ir para casa mais cedo. Muitos terão a oportunidade de ir para casa mais cedo. Serão os tempos mais sérios que já vimos antes. Serão os melhores tempos e os piores tempos. Serão os melhores tempos e os piores tempos para aqueles que não estão permanecendo próximos à videira. Grande abalo. O início das dores. O início das dores. Estamos em pleno andamento nas dores. Não é a hora de brincar de igreja. Igreja, igreja. Não é a hora de brincar de igreja nos dias que virão. As dores, muitos irão para casa. Vejo. Mas você deve permanecer na videira. Você deve permanecer na videira. Você deve permanecer na videira. Não é a hora de brincar de igreja. Você deve permanecer na videira. E você diz, o que isso significa? Estou falando sobre ser morno. Você deve estar em chamas, na glória, para o que está por vir. Meu Deus! Vi isso. Vi os ratos. É como uma gripe. É como um inseto. Está doente. As pessoas e vejo as vacas, e elas estão doentes. Vejo vacas vomitando e ficando doentes, e elas estão simplesmente caindo. Até seus animais, seus cachorros. Oh yeah, Pokemon. I could see cows throwing up and being sick. And they no and they're just falling down. The cows. Dog Karan, Dayap, Ushtango, Rapane, even your animals, your dogs, the dogs. Yes, Neopo. Neapo nosto para hete que steco, hato que shake de boco, manamado, niapu nia, yamuyai, oh ma, no yabu yamai, shikuma. Tedebo, nebariat, yat, no yata no do shut over the day. Dele open it up, but it make a shishomo. I can feel the atmosphere. Posso sentir a atmosfera. Posso sentir a atmosfera do que parece naquela área. Posso sentir. Vejo as pessoas não se movendo. Vejo nas ruas. Vejo a igreja novamente. Vejo a igreja. Vejo a igreja em Edmond, Oklahoma. Estou lá na Second District. Posso ver as tendas novamente no estacionamento dos Sprouts.
Posso ver as tendas novamente no parque. Posso ver a igreja metodista na Second District. Posso ver a igreja. Vejo folhas amarelas nas árvores. I can see the church. I see yellow leaves in the trees. I see yellow Vejo leaves. folhas amarelas nas árvores. Muita mudança. Muita mudança. Muita mudança. Posso ver aquela igreja. Posso ver que estou dirigindo. Estou no carro e posso ver descendo. Posso ver. Quase não há pessoas se movendo em uma rua muito movimentada. Posso ver. Estou indo para o leste. Vejo. I can see it. And we're going eastbound. Go to Bari de Pakundada. Nondindengu Opunama. Adanaot Numbidi Paraba Ostasteo. Adene Ombodi Paranamatopo. Vejo a tempestade. Vejo a tempestade na costa leste. Vejo a tempestade novamente, como vejo tantas vezes. Vejo a tempestade novamente. Vejo as pombas brancas novamente. Vejo aquelas pombas brancas. Vejo a tempestade tentando. I see it. I see the storm. Eles têm um plano para descarrilar. Eles têm um plano para descarrilar. Esses globalistas, essas pessoas. Eles são malignos. Vejo Trump orando. Vejo Trump orando. Ele está chorando. Vejo Trump orando. Ele está chorando. Vejo Trump orando. Ele está chorando. Vejo ele emocionado. Ele parece derrotado. Ele parece muito derrotado. Ele está lá e vejo ele. Vejo Trump e ele está orando. Ele está chorando. Vejo ele novamente. Ele está orando e chorando. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão. Vejo a pressão. Vejo um tapete vermelho. Vejo um tapete vermelho. Vejo como ouro e tapete vermelho com franjas. Vejo esse tapete vermelho. E é como se ele estivesse de joelhos. Ele está de joelhos. E ele está inclinado. Ele está inclinado sobre esse púlpito. Ele está inclinado. Chorando. Como se estivesse orando. A visão é I'm went there. I went there. I saw the vision so clear. Oh, de beki abonamba suchi shondere abode de ekushta show you. Ah, de he's not he
home, home, home. Mate baso, home, home. Hey yo, oh, no, hato, neneo, neneo. There's no, I see no, there's no football. Tão clara. Não há futebol. Não há futebol. Não há estádios cheios de pessoas. Eles estão vazios. Vejo estádios vazios por toda parte. Vejo estádios vazios. Estou nos estádios. Posso ver estádios vazios. Fique protegido. Posso ver. Oh, yeah, bye, money up, shingeriri, good stay. Oh, the money they make you. And then I'm unstable. I can see all of them. I can see the people. Todos eles. Posso ver as pessoas. É para controlar as coisas. É como um ato de guerra. É como uma retaliação por coisas. Essas pessoas, vejo a China, e eles estão destacados diante de mim. Vejo a These people, I see China and they're highlighted before me. I see China. I see Europe. China. Vejo a Europa. Vejo a China em negrito. Lembre-se de amanhecer violento. O Senhor diz, lembre-se de amanhecer violento. Lembre-se de uma retaliação pela economia deles. Uma retaliação por essas coisas. Há coisas vindo. Há coisas vindo. Há coisas vindo. O qual foi um teste. O qual foi um teste. Agora vejo filas de comida. Vejo filas de comida novamente por causa do que está acontecendo com as fábricas e lojas. E as pessoas estão tentando. E vejo tentando encolher a economia novamente. Vejo. Okay, now I see. I'm in, and I see food lines. I see food lines. I see food lines again because of what's going on with the factories and the stores, and people are trying, and I see trying to shrink the economy again. O dólar digital. Vejo novamente. Estou lá na loja Target, e vejo as filas de pessoas descendo, e vejo o Lowe's. Vejo o Lowe's e a loja Target na Second Street novamente. E vejo as pessoas, e elas estão enfileiradas pelo Lowe's, descendo a estrada na Second Street em Edmond. Posso ver as pessoas novamente. Vejo o Sonic lá. Estou no Sonic. Vejo o Sonic. E vejo a fila de pessoas novamente. Vejo o dólar digital. I'm at the Sonic. I see Sonic and I see the line of people again. I see the digital dollar. I see the 50 cents. Vejo 50 centavos por dólar. Vejo o colapso das coisas por causa disso. Meu Deus, Diana, não quero olhar para isso. Ela nos dá a janela. Qual é a janela? Qual é a janela? As pessoas dizem, qual é a janela? É uma oportunidade para ganhar. É uma oportunidade para ganhar os perdidos. É uma oportunidade para ganhar os perdidos. Você está ficando sem tempo. Você está ficando sem tempo. As tempestades, podemos diminuí-las,
Senhor? Podemos pará-las completamente? Can we lessen this, Lord? Can we lessen it or stop it altogether? Can we stop it, Father? Can we stop this, Lord? Podemos parar isso, Pai? Podemos parar tudo isso, Senhor? As pessoas estão confundindo o que ele está falando. A janela. Estou dando a vocês uma janela de oportunidade. Não é o que as pessoas pensam. É apenas o céu na terra. Tudo vai ser bom. Não é isso que ele está dizendo. Estou dando a vocês uma janela de oportunidade. As coisas estão prestes a dar uma virada de 180 graus. Tudo vai mudar. Uma mudança de paradigma. Tudo está mudando. Ele nos deu essa janela, um alívio dessa janela. O que você fará com ela? As dores de parto ainda estão acontecendo. As dores de parto não estão parando. Você acha? Bem, essa janela de oportunidade, o que é isso que ele está falando? Você deve olhar mais fundo. Ele está dizendo que as dores de parto não estão parando. Estou dando a vocês uma janela para trazer uma colheita. Mas todas essas dores de parto e todas essas coisas ainda estão acontecendo. Estou ganhando tempo. Ele disse, volte à palavra de morrice. Ele disse, volte à palavra de morrice. Ele disse, a dor de parto, estou dando a vocês um tempo estendido, mas as dores de parto não diminuirão. Elas ainda aumentarão. Lembre-se do que ele disse. Estou ouvindo essa palavra. Sim. Ele disse, essas coisas não diminuirão. Elas aumentarão, mas eu dei a vocês um tempo para uma colheita. Brandon, volte à palavra de morrice. O que estava na sala do tribunal do céu? Estou lá na sala do tribunal do céu, e ouço o som do martelo. O julgamento foi estabelecido. O tempo como o conhecemos não será, mas ele nos deu uma janela até o próximo ciclo de Shemitah. O que você fará com essa janela? Assim diz o Senhor. Mas as dores de parto virão mais rápido e mais abruptamente. Entendem? Não deem ouvidos às palavras ao redor de vocês. Essas pessoas dizendo que tudo é paz e segurança. Paz e segurança. Todas essas palavras falsas. Estou dizendo onde estamos. Deus está nos dando uma janela, e nós temos isso. Mas você diz, o que é isso? O tempo como você o conhece não vai mais existir. Estamos nos preparando para entrar na grande tribulação. Estamos nos preparando para entrar na grande tribulação. E é disso que ele está falando. Ele nos deu uma janela, esse pequeno pedaço de tempo. Posso fazer muito com esse pedaço de tempo para a Igreja Gloriosa fazer isso. Você vê o que ele está dizendo? Eu dei a vocês um pedaço. O arrendamento de Adão está chegando ao fim. Essas coisas estão todas se alinhando como dominós, como você vê tudo isso que estamos falando sobre a ONU. Um grande abalo para despertar. E todas essas pessoas, eu as vejo morrendo aos milhões. Eu as vejo curvadas com esse vírus. Elas estão vomitando, muito doentes, e isso está passando para os animais. É uma praga. Vi a China envolvida. Vejo a Europa. Vejo ratos no chão. And all these people, I see them dying by the millions. I see them bent over with this virus, they're throwing up. Very sick. And it's passing to animals. It's a plague. I saw China involved. Vejo escuridão. Vejo uma tempestade muito forte da agenda do anticristo nessas coisas. O início das dores, dores indo para a tribulação. Vejo uma janela de oportunidade para a igreja se levantar. O que você fará com isso? Você vai colocar a cabeça na areia, Adão? E ele disse, eu dei a vocês uma janela para uma colheita. Estou dando a vocês uma janela. Muitos falsos profetas estão surgindo. Muitos lobos em pele de cordeiro. Há muita confusão na igreja agora. Ele diz, você vai ver as dores de parto aumentarem. Você vai ver tudo isso. Mas com essa bênção financeira, Diana vai ler essa palavra profética para você.
Você precisa saber onde estamos. Ok. Então, foi em 27 de dezembro de 2018. Tive uma experiência profética enquanto almoçava recentemente. De repente, um portal se abriu no reino espiritual e meu anjo disse para mim: você é convocado para vir ao tribunal do céu. Você deve registrar o caso que está sendo julgado agora para que o povo de Deus saiba a urgência da hora. Você deve avisá-los para que a noiva desperte e preste atenção. O tempo é curto. Fui escoltado por 2 anjos até um assento no lado esquerdo, na frente do Supremo Tribunal. Havia muitas centenas de anjos e santos já sentados diante do banco. Fiquei surpreso com o quanto parecia o nosso Supremo Tribunal na América, exceto que era muito maior. Parecia mais uma arena gigante com milhares de assentos subindo até onde eu podia ver. Havia 5 grandes cadeiras de couro, como as de advogados, com asas em cada lado, na primeira fila. Elas me lembravam muito o tipo de cadeira em que meu pai sempre se sentava atrás de sua mesa na firma de advocacia há anos atrás. Havia cartões com relevo dourado nelas que diziam registrador em todas as 5 cadeiras. Devo ter sido o primeiro a chegar, e fui levado para uma das mais próximas do banco. Sentei-me e afundei nessa cadeira realmente confortável e recebi uma caneta e um pequeno rolo. Fiquei curioso ao olhar para ele, pois parecia muito antiquado. A caneta era uma pena de escrever com uma ponta antiquada como uma caneta tinteiro na base para escrever. O bloco era um rolo feito de pergaminho. Ele se abria automaticamente enquanto você escrevia, quando chegava ao final da página. Era meio como um iPad que parecia um pequeno rolo da Torá ao mesmo tempo. O anjo me mostrou como funcionava. Era extremamente fácil de segurar e escrever. Quando eu começava a escrever, ele escrevia o que eu pensava em uma caligrafia perfeita, tão rápido quanto eu pensava. A ponta parecia voar sobre o pergaminho com facilidade na minha mão. Ele escrevia o que o anjo colocava na minha mente do que eu via e ouvia para registrar. Em seguida, descrevia perfeitamente qualquer outra informação que o Espírito Santo considerasse importante em um instante, conforme aparecia. Foi a coisa mais fácil que já escrevi, e parecia fazer todo o trabalho sem que eu pensasse ou tentasse. Acho que esse deve ser o jeito do céu de fazer estenografia legal de tribunal. O mais incrível de tudo, eu estava escrevendo em hebraico, e eu mal conheço a língua. Mas, de alguma forma, eu entendia e pensava em hebraico fluentemente durante essa visão. Não posso oferecer nenhuma explicação para isso. O anjo disse: você é um dos 5 profetas registradores que foram convocados da terra para registrar e testemunhar este julgamento que logo começará. Apenas deixe a caneta fluir sobre o pergaminho, e ela será uma testemunha dos procedimentos. Então, você a assinará quando terminar, e ela será adicionada ao livro eterno de registros legais. Logo, os outros 4 registradores estavam sentados e foram mostrados como escrever, como eu fui. Reconheci um deles como um profeta atual na Terra. Ele era o único outro do mundo ocidental. Não posso falar quem era neste momento, e os outros 3 não eram conhecidos por mim. Éramos de raças diferentes, de regiões diferentes da Terra. Uma era uma mulher chinesa de grande idade que brilhava com a sabedoria e o amor de Deus. Estávamos vestidos com túnicas pretas com faixas vermelhas nas laterais e nas mangas. A outra profeta registradora era uma mulher da África que tinha um lenço na cabeça que brilhava com raios de luz sempre que ela se movia. Ela falava e escrevia em francês, acredito. O 5º era um homem da América do Sul. Fui dado um quipá de cor dourada. Ele tinha 12 pedras de rubi ao redor. Deus me chamou para usar um quipá sempre que ministro na terra. Então, não fiquei surpreso por ter um para usar aqui. Quando o anjo o colocou na minha cabeça, senti o peso dele, feito de metal de ouro verdadeiro, embora parecesse macio ao toque, como seda. Todos finalmente se reuniram, e um grande e belo anjo que presidia o tribunal, chamado Justiça, levantou-se. Ela parecia nos sobrepujar e tinha cerca de 6 metros de altura. Então, anjos apareceram com trombetas longas em ambos os lados do tribunal e tocaram uma fanfarra que terminou com um sopro. O anjo Justiça então gritou com uma voz muito alta, mas soprano, todos de pé, o honorável ancião de dias, o juiz de toda a criação, o rei dos séculos, o Senhor Todo-Poderoso Altíssimo está presente e presidindo.
Todos nos levantamos exatamente ao mesmo tempo, em uníssono. Então, o som mais impressionante de louvor e adoração encheu a atmosfera enquanto todos começávamos a louvar sua gloriosa majestade juntos. Nunca experimentei tal senso de reverência enquanto o temor do Senhor enchia o tribunal. Foi somente então que pude distinguir quem estava sentado atrás da Santa Barra. Não havia 9 juízes, mas 12. Deus, o Pai, estava sentado no meio, com 6 juízes do Supremo Tribunal de cada lado dele. De alguma forma, eu sabia que ele era o voto final em cada decisão. Após nosso louvor terminar, o anjo da justiça, que agora vi ser uma anja e não um anjo masculino, gritou: "Sentem-se. O Tribunal Superior agora está em sessão." Ela estava de pé bem na frente do seu trono. Ela tinha um martelo dourado e bateu em uma base cristalina gigante com ele. Houve um grande trovão, e relâmpagos saíram da base do martelo e voaram pela sala em todas as direções. Foi somente então que pude ver os juízes atrás do banco. A única pessoa que eu não podia ver era o rosto do Pai, mas podia ver o trono em que ele estava sentado e o contorno de seu rosto. Ele parecia estar vestido com uma luz branca ofuscante. Ele usava uma túnica preta, mas com todas as cores do arco-íris brilhando dela. Se ele se movesse mesmo levemente, raios saíam de sua cabeça, suas mãos e seus pés. Os outros juízes à direita do Pai eram Enoque, pai Abraão, Moisés, o legislador, Davi, o rei, Elias, o profeta, e Daniel. À esquerda do Pai estavam João Batista, Pedro, Tiago, João, André e Paulo, o apóstolo. Não sei se esses eram os juízes permanentes do Supremo Tribunal do Céu ou não, mas esses eram os que estavam sentados para este caso. Todos também estavam vestidos com essas túnicas de juiz pretas iridescentes. Havia coroas de glória impressionantes na cabeça de cada um deles, e eles seguravam cetros dourados na mão direita. O Pai, no meio, no trono do julgamento, segurava o maior cetro e tinha muitas coroas suspensas sobre sua cabeça que disparavam relâmpagos em todas as direções. Não podia olhar para ele ou seu rosto porque era muito brilhante. Era como olhar para o sol do meio-dia. Tive um vislumbre dele quando ele entrou pela primeira vez no tribunal. Havia um arco-íris que aparecia, envolvendo-o por cima e por baixo, que vi algumas vezes durante essa visão. Não conseguia suportar olhar para ele por mais de uma fração de segundo antes de ter que desviar os olhos, pois a luz branca ofuscante era muito intensa. Todos os juízes atrás da grande barra emanavam uma luz quase cegante. Essa é a descrição mais próxima que posso fazer deles agora. Então, o caso foi lido perante todos os presentes pela Senhora Justiça, a anja. Ela falou: "Este é o resumo do caso apresentado perante o Supremo Tribunal do Céu hoje. O momento dos julgamentos finais do dia do Senhor deve ser decidido. O acusador, Satanás, está processando, declarando que o tempo do arrendamento de Adão acabou, e ele deve ser permitido tomar posse da terra por um tempo, tempos e meio tempo, como está escrito nas Sagradas Escrituras. É onde estamos agora. Entende o que estou vendo? Sim. É sobre o arrendamento de Adão. Leia isso mais uma vez. Leia isso. É muito importante que as pessoas ouçam isso. O momento dos julgamentos finais do dia do Senhor deve ser decidido. O acusador, Satanás, está processando, declarando que o tempo do arrendamento de Adão acabou, e ele deve ser permitido tomar posse da terra por um tempo, tempos e meio tempo, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Representando a defesa santa está o Senhor Yeshua, Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Nesse momento, o próprio Yeshua se levantou na mesa de defesa como o advogado-geral da noiva do Messias na terra. Ele estava representando os santos de Deus ainda vivos em seus corpos na terra. Quando ele se levantou na mesa à esquerda, todos se curvaram e adoraram, exceto aqueles na mesa de acusação à direita. Havia um homem muito bonito que apenas ficou com o rosto impassível, junto com vários outros príncipes na mesa de acusação. Eles não se moveram. O homem principal zombou enquanto adoravam Yeshua. Representando a agenda do seguinte Lúcifer, agora chamado Satanás, está ele mesmo, o acusador, mentiroso e enganador. Nesse momento, o príncipe bonito com um sorriso maligno se levantou. Ninguém se moveu. Houve silêncio no tribunal por cerca de 1 minuto. Então, a Senhora Justiça falou novamente. Vocês podem se sentar agora. Finalmente, ele o fez com outro grunhido zombeteiro.
Fiquei maravilhado que ele parecia humano, na verdade, muito atraente de se olhar, embora não houvesse luz celestial nele ou ao seu redor. A acusação pode prosseguir, proclamou a senhora Justiça. Nesse momento, esse homem se levantou. Ele estava vestido com um terno preto que tinha uma longa capa vermelha carmesim que o seguia. Ele tinha dragonas douradas nos ombros que eram embutidas em sua capa. Ele era muito articulado e extremamente arrogante. Fiquei com náuseas enquanto ele falava. Ele caminhava de um lado para o outro na frente do tribunal com passos largos, com o nariz empinado. Isso me lembrou uma pintura do que Napoleão parecia, exceto que esse homem era muito mais alto que Napoleão. Ele começou sua longa diatribe de acusação contra o homem caído. Ele parecia conhecer a Bíblia muito bem. Começando com Adão e Eva, ele começou a acusar Deus de falhar com a humanidade em cada geração. Ele começou com a estipulação: Adão recebeu exatamente 6.000 anos para governar a terra. Ele deu esse arrendamento para mim, e eu o possuo, e tenho o direito de governar sobre cada homem, mulher e criança que são meus pela escolha livre de Adão. O tempo acabou. Agora exijo que me seja dado o governo da humanidade por meio daquele que vocês chamam de filho da perdição. Eu o chamo de meu filho do homem. Tenho o direito bíblico de tomar o controle da terra por 7 anos. Entregue-me agora. Então, ele se sentou novamente por cerca de 1 minuto. Houve silêncio completo. A senhora Justiça então falou novamente. A defesa pode prosseguir. E Yeshua então se levantou da mesa de defesa. Ele vestia uma túnica branca com detalhes azuis e mangas vermelhas com uma borda inferior e uma borda no pescoço vermelhas. Ele também usava um pequeno diadema de pequenos diamantes como coroa. Mais uma vez, quando ele se levantou, todos inclinaram suas cabeças diante dele em adoração, exceto aqueles na mesa de acusação. Ele disse, em resumo: como o verdadeiro filho do homem, eu assumi a pena de morte por cada geração do homem caído, incluindo aqueles desta geração de colheita. Eu também despojei Satanás de sua autoridade sobre a igreja do Deus vivo. Seus portões não podem mais prevalecer contra ela. Por meio da intercessão da minha santa noiva na terra, a igreja vencedora do Deus vivo, foi concedida uma pausa por este tribunal para permitir que a plenitude da colheita chegue durante a última audiência sobre este assunto em 2015, há 3 anos no tempo da terra. Pois eu falei na terra, como está escrito, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Eu, pela autoridade das orações e intercessão da noiva documentadas aqui neste rolo. Ele entregou o rolo ao Pai e outra cópia dele à mesa de acusação de Satanás. Eu peticiono ao tribunal por mais uma medida de tempo para a igreja do tempo do fim terminar e cumprir a promessa ao meu povo, como está escrito, que nenhum pereça, mas todos que são verdadeiramente meus tenham a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho e serem salvos da perdição. Enquanto ele falava, Satanás, o advogado bonito, estava ocupado lendo o rolo febrilmente para ver se havia realmente intercessão suficiente para impedir sua tomada imediata da terra e o início da tribulação. Ele estava consultando seus outros advogados diabólicos sobre isso. Palavras obscenas saíam de sua boca junto com assobios, acusando seu braço direito, dizendo: você me disse que tínhamos destruído as orações da igreja. O grande despertar foi frustrado. E Yeshua continuou: como você pode ver, meu remanescente nupcial fiel manteve a fé, suportando o mal, e continua a vencer. O sangue dos mártires provou sua fidelidade. Olhe para a China. Olhe para o Oriente Médio. Olhe para a África. Olhe para a Indonésia. Olhe para a América do Sul. Olhe para as ilhas do mar. Olhe para minha noiva perseguida em todas as nações. Até a América resistiu, embora todo o inferno tenha sido lançado contra ela. Os fatos falam por si mesmos. Eu tenho autoridade para pedir outra extensão de tempo. A defesa peticiona ao tribunal por outra extensão de tempo e pela graça que comprei com meu sangue na cruz. Além disso, peticiono ao tribunal para examinar os rolos dos conselhos ocultos escritos antes da fundação da terra sobre os mistérios da colheita do fim dos dias. Esse Satanás não tem conhecimento, pois nunca lhe foram mostrados.
Está escrito lá, assim como na escritura oculta e na revelação oculta das escrituras, que a tribulação que inicia a era do reino deve começar somente depois que toda a minha noiva, ordenada para a vida eterna, for salva e chegar ao conhecimento da verdade. Essas informações também podem ser encontradas no rolo entregue por minhas mãos ao tribunal para registro eterno. As evidências escritas neste rolo confirmam e documentam plenamente nossa reivindicação santa e justa, embora milhões venham a mim e sejam salvos na tribulação que virá. Minha noiva santa deve estar toda preparada agora. Então, veio um tempo de silêncio. Ninguém se moveu. Os juízes no banco estavam estudando o rolo. De alguma forma, ele se multiplicou em 13 rolos. Todos os juízes, incluindo o pai, leram o rolo. Consegui dar uma olhada na escrita. Estava escrita em vermelho. Estava escrita com o sangue de Yeshua. Fui informado disso pelo anjo cronista que estava me ajudando a escrever. Incrivelmente, enquanto eu escrevia sobre isso, a tinta saindo da minha caneta também se tornou vermelho sangue durante a descrição disso. Depois, voltou a ser tinta preta novamente. Após alguma deliberação, houve uma votação. Cada juiz votou a favor dos santos para estender outro período de graça. Não posso divulgar quanto tempo é neste momento. Finalmente, o Pai, o grande juiz de toda a terra, falou. Ele disse: com base nas evidências apresentadas pela defesa, eu decreto que a acusação falhou em trazer um encerramento aos dias finais de graça na terra. Uma extensão de tempo foi concedida aos santos da igreja remanescente nupcial vencedora. No entanto, as dores de parto e os julgamentos na terra não serão interrompidos. Foi exatamente isso que ele disse então, no nosso tempo de oração, pouco antes de mostrar isso. Ele disse: não vai parar, mas eu dei a vocês uma janela. Sim. E é disso que ele continua falando. E então eu me lembrei dessa palavra. Ele disse: as dores de parto vão aumentar. Elas vão ficar realmente intensas agora. Continue. Ok. No entanto, as dores de parto e os julgamentos na terra não serão interrompidos. Satanás tem autoridade para governar sobre as ervas daninhas da terra, os ímpios nas trevas, pelo consentimento voluntário deles, de acordo com os princípios da livre vontade dados à raça de Adão no início da criação. Tanto as ervas daninhas quanto o trigo cresceram e agora estão prontos para serem colhidos. Portanto, as dores de parto do julgamento aumentarão. Aqueles que permanecerem comigo no lugar secreto, eu providenciarei e protegerei. Aqueles que não o fizerem estão em cada vez mais perigo a cada dia que passa. Vocês entendem o que ele está dizendo? Se você está permanecendo em ele, eu disse a você, quando eu estava no Espírito, ele disse que muitas pessoas estão prestes a ir para casa porque estão em cima do muro. Elas acham que estão vivendo uma vida de compromisso e está tudo bem, Brandon. Mas o que está acontecendo agora é que você é um alvo. Se você não colocar sua casa em ordem e se tornar radicalmente em chamas, você é um alvo porque Satanás vai te derrubar. Ele está vindo e batendo na sua porta. Se você não vier sob o pacto, tomar comunhão e pleitear o sangue sobre sua família diariamente, você é mais um alvo do que o mundo. Porque ele está olhando e dizendo: escute, eu vou pegá-los. Eles estão vivendo um estilo de vida de compromisso. Não estou tentando assustar você. Estou tentando preparar você. As dores de parto estão se intensificando ainda mais, o que acabei de ver. E o que acabei de ver para os próximos anos é muito ruim. Isso é o que o Senhor está alertando. Quero que você leia isso um pouco, amor. Ok. Volte um pouco para cima ou apenas continue. Não, apenas continue. Não, leia um pouco. Volte um pouco para cima e comece bem ali. Amém. Satanás tem autoridade para governar sobre as ervas daninhas da terra, os impstáveis nas trevas, pelo consentimento voluntário deles, de acordo com os princípios da livre vontade dados à raça de Adão no início da criação. Tanto as ervas daninhas quanto o trigo cresceram e agora estão prontos para serem colhidos. Portanto, as dores de parto do julgamento aumentarão. Aqueles que permanecerem comigo no lugar secreto, eu providenciarei e protegerei. Aqueles que não o fizerem estão em cada vez mais perigo a cada dia que passa. Embora eu tenha concedido isso, o dia final do Senhor realmente chegou, e a acusação está correta.
O tempo da graça na terra está quase acabando. Avise meus filhos, é a hora da meia-noite. Vigiem e orem para que possam resistir no dia mau e vencer. Estou respondendo às orações do meu reino de acordo com a terra. Isso virá primeiro no fogo dos meus santos julgamentos, mas também virá no grande despertar que prometi de avivamento e derramamento. O tempo da minha ira está prestes a engolir a terra, mas nela lembrarei da misericórdia. Muitos milhões de almas serão salvas e chegarão ao conhecimento da verdade. Então, a anja, Senhora Justiça, veio à frente e estava vendada. Ela ergueu uma grande balança antiquada em suas mãos acima da cabeça. Em uma das tigelas, um anjo presidente derramou um pó preto como areia de uma urna de bronze. Isso fez a balança pender completamente para o fundo, até onde podia descer. Isso é exatamente o que acabei de ver. A balança. Sim, Diana. Acabei de ver aquela balança hoje à noite no espírito, e ela estava bem lá embaixo. Mas era uma balança vermelha. Parecia sangue. Era como uma balança vermelha. Nossa! Isso representava o pecado acumulado e a rebelião de toda a humanidade, bem como as falhas da igreja nesta geração. Na outra tigela, um anjo presidente vestido com uma túnica dourada derramou um pó branco semelhante à areia de uma urna de porcelana branca que representava as orações, a intercessão e a obediência da igreja vencedora das gerações passadas, bem como da companhia nupcial da nossa geração. Isso é o que permite que o mal seja contido. Fiquei realmente alarmado porque, a princípio, parecia muito pequeno comparado à quantidade de pó preto na outra tigela. Mas o anjo continuou derramando, e de repente a balança da justiça santa começou a se equilibrar. Então, ficou nivelada. Enquanto todos observávamos, a balança de repente mudou. A tigela branca desceu, e a tigela preta subiu. Houve gritos poderosos de louvor e vitória no tribunal. Então, o pai ergueu seu cetro dourado na mão esquerda e bateu seu martelo, acompanhado por trovões e relâmpagos brilhando por toda parte com explosões de cores de arco-íris atravessando o tribunal e disse: o tempo da graça será estendido, conforme solicitado pela noiva do Messias, por um pouco mais. Um período adicional de tempo foi concedido para concluir a colheita final na Era da Graça. Observe, condensei o que foi falado no julgamento neste breve resumo. Estou proibido de compartilhar mais, embora muito mais tenha sido dito. Você poderá eventualmente ir à biblioteca de procedimentos legais no céu para acessar a transcrição completa. Claro, provavelmente terá que esperar por esse acesso até chegar lá, a menos que seja concedido pelo Senhor por meio da revelação do Espírito Santo. Amém. Então, fui instruído a assinar o rolo de registro que havia escrito. Os outros 4 profetas registradores também assinaram seus rolos. Notei que seus rolos estavam escritos em diferentes línguas terrenas. O mais visível estava em chinês. Então, a visão terminou, e imediatamente fui ao meu computador e digitei o que vi e ouvi. Amada noiva do Messias, devemos trabalhar agora enquanto é dia. Logo será noite, quando não poderemos mais trabalhar nos campos de colheita da terra. Preparem-se, pessoas. Jesus está vindo. Você entende, depois de ouvir isso, o que ele está te dizendo hoje? Estou retomando. O Senhor nos ama tanto e nos deu essa janela. Mas vai ficar muito escuro nos dias que virão. Mas ele disse: estou dando a vocês essa janela até o próximo ciclo de Chamita. O que vocês farão com essa janela? Ele continua falando sobre isso e fala sobre os 10 anos. Bem, 10 anos além dessa janela são 7 anos de tribulação. Estamos tão próximos disso com uma janela de 3 anos até 2028, 2029? O que acabei de ver com essa praga e essa escuridão e o avivamento. Continuo vendo o avivamento. O Senhor continua me mostrando coisas enquanto eu dirigia hoje. Tudo está prestes a mudar, pessoal. Tenho uma urgência tão grande esta noite, até mesmo com o que acabei de ver, para orar, para ativar este canal de oração e fazer o que ele chamou, porque as orações são o que enche aquela balança que continuo vendo. Precisamos de mais tempo para alcançar os perdidos. Mas o Senhor me disse que estamos naquele ponto sem retorno. Estamos no ponto sem retorno. Você está no ponto sem retorno. Não há mais tempo. Jesus está à porta. Ele está sob a chupá. Continuo vendo o Pai. Ele disse: Brandon, estou esperando pela colheita. Estou vindo por vocês. Apenas me ajudem a trazer a colheita.
Quantas visões você esteve comigo em que ele nos mostra que ele é o Senhor da colheita? Ele está pronto. Ele está vindo, e ele está esperando por nós. Mas um abalo para despertar está chegando. Mas quando o abalo acontecer, senhoras e senhores, a maioria das pessoas, estou dizendo, vi esta noite, vi milhões de pessoas morrerem, elas estão em cima do muro. Elas acham que está tudo bem. E elas serão eliminadas pelo inimigo porque não estão sob o sangue. Elas não estão pleiteando. Bem, sou cristão. Estou vivendo meio dentro, meio fora. Estou fazendo todas essas coisas, mas está sob a graça, irmão. E, no entanto, o inimigo está batendo à sua porta. Ele vem como um leão rugindo, buscando a quem pode devorar. Quem ele pode devorar? Aqueles que não estão fazendo o que deveriam, mantendo isso. Ele já tem o mundo. Ele não está preocupado com o mundo. Ele sabe que, se eles morrerem imediatamente, irão para o inferno. Mas quem ele pode pegar em cima do muro? Quem o devorador está buscando? Os mornos. Ele está olhando. E ele diz, já peguei os frios. Já os convenci que está tudo bem. Eles não se preocupam. O mundo está bem. Não estou preocupado com o mundo. Mas os que estão em cima do muro, quem ele vai tentar? Os que estão em chamas, ele tem medo. Ele diz, eles conhecem seus direitos. Eles conhecem sua autoridade. Eles sabem quem são em Cristo. Posso tentar rugir e assustá-los, mas, de qualquer forma, eles estão em chamas. Entendem? E estou dizendo a todos vocês, não é hora de brincar de igreja, até mesmo esta noite, pelo que acabei de ver. Tenho uma urgência tão grande. Acabei de ver Trump chorando novamente, como vi no Salão Oval chorando por causa de todas as pessoas. É muita pressão o que ele está prestes a enfrentar. E o Senhor até me disse novamente, Brandon, você está tão grato por tê-lo em vez de alguém com uma mente reprovada para o que está prestes a acontecer. Alguém que pelo menos ora. Sim. Então, oro para que este vídeo tenha abençoado você. Sei que é pesado, mas é isso que tenho para vocês hoje. Quero guiá-los em uma oração pela oração do pecador. Se você está assistindo isso e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, hoje é o seu dia. Você está ficando sem tempo. Não é hora de brincar mais. Você veio ao lugar certo na hora certa, não por acaso, mas por propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer salvá-lo hoje da ira que virá. Quero que você repita esta oração depois de mim e diga, Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Acredito que você morreu e ressuscitou no terceiro dia. Sou pecador e preciso de um Salvador. Peço que escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoe-me dos meus pecados. Purifique-me de toda injustiça. A partir de hoje, viro as costas para Satanás e todo o demônio e toda obra maligna. Viro as costas para o inferno, Senhor, e aceito você. Hoje, estou salvo. Hoje, acredito que você morreu e ressuscitou no terceiro dia e morreu por mim. Acredito hoje que sou um cristão nascido de novo. Obrigado, Senhor, por me perdoar, me purificar e me lavar com seu precioso sangue. Amém e amém. Acredito hoje que, se você fez essa oração, acabou de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Acredito que você vai me ver, a Diana e o Braden. Nós todos, vamos te ver no céu, e vamos te dar um grande toque aqui e você dirá, obrigado por fazer aquela oração. Obrigado por me guiar a Jesus. Estou tão animado por fazer parte da sua jornada. Você sabe, você acabou de chegar aqui e disse, nossa, acabei de aceitar Jesus. Agora, o que você faz? Você encontra uma Bíblia. Você lê sua Bíblia todos os dias. Você ora todos os dias. Você vai a uma igreja e diz a eles, eu nasci de novo assistindo a um vídeo no YouTube e preciso ser batizado nas águas. Uma igreja que acredita na Bíblia. Uma igreja que acredita na Bíblia. Alguém que é radical como a Glorious Church Fellowship. Vá a uma boa igreja que fala a palavra, ama o Senhor e vai te ensinar a viver pela fé. Isso é o que você faz. E você vem aqui, e nós oramos, e você vai crescer muito rápido porque estamos ficando sem tempo. Estou animado que você está aqui. Agora, se você não pode pagar por uma Bíblia e diz, Brandon, não posso pagar por uma Bíblia. Não tenho meios para comprar uma Bíblia, então nós ajudaremos a comprar uma Bíblia para você na Amazon. Sim.
E você só precisa nos enviar um e-mail na descrição abaixo. Sim. E colocar no título, não posso pagar por uma Bíblia, e depois colocar seu endereço, e nós encomendaremos uma na Amazon. E não usaremos suas informações para mais nada. Será apenas para esse propósito. Livremente recebemos, livremente damos. Amamos você, oramos por você e celebramos sua nova decisão hoje. Sim. Diana e eu estamos animados que você aceitou Jesus Cristo. O melhor ainda está por vir. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E estou dizendo, você acabou de garantir seu ingresso. Você conseguiu seu ingresso. É empolgante. Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, queremos nos alegrar com você. Sei que o vídeo foi pesado, mas estou dizendo a vocês o que vi, e isso foi tão claro esta noite. Temos muito pelo que orar neste canal, e agradeço por estarem aqui conosco. Agradeço por levarem isso a sério, pois muitas mãos tornam o trabalho leve. Sim. E estamos tão gratos que vocês aparecem e oram conosco todos os dias. Se puderem curtir este vídeo, comentar algo gentil abaixo. Dizer o que acham disso. Sabe, o que o Senhor está colocando no seu coração. Inscrevam-se se ainda não se inscreveram. Estamos acreditando por um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres nestes últimos dias. E acredito que o melhor ainda está por vir para nós. Nosso canal está crescendo aos trancos e barrancos. E estamos animados para ver o que Deus está fazendo aqui. Agradeço que vocês queiram fazer parte, que se inscrevam, cliquem no sino de notificação, comentem, façam todas as coisas necessárias para ajudar com o algoritmo. E ainda estou sob aquela unção, aquela intercessão pesada do que acabei de ver, pessoal. Então, se me permitem, tudo o que quero dizer a vocês é que amamos vocês. Obrigado pelo amor e apoio de vocês. Sempre amando nossa família. Há tantas pessoas gentis tentando nos amar. E queremos apenas dizer obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado por nos amarem e por falarem de nós para suas famílias. Sabe, acreditamos que Jesus nos chamou para um tempo como este. E queremos sempre encerrar dizendo, coloque um sorriso no seu rosto e uma canção no seu coração. Jesus te ama tanto, e nós te amamos. Deus abençoe todos vocês, e nos veremos novamente em breve. Tchau.